No vídeo de hoje vamos trazer a análise da CEMIG, uma empresa que inclusive já analisamos algumas vezes no canal e tem tido um resultado recente bastante interessante. Confira até o final do nosso vídeo. Se esse vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos trazer de início a composição acionária da empresa. A gente tem o governo de Minas Gerais com 51% das ações ordinárias, 11% no BNDES e 32% em um fundo de investimentos. Já as ações preferenciais, a gente tem 16% em ADRs, né, negociadas na Bolsa de Nova York, 8% no fundo de investimento e uma grande parte das ações sendo negociadas na Bolsa. E vamos começar trazendo o resultado anual da empresa. A gente tem uma evolução bastante relevante das receitas, saindo aí de pouco mais de 20 bilhões para quase 35 bilhões em 2022. E a gente tem o acompanhamento aí do lucro líquido, né, em relação a essas receitas. Já abrindo os resultados dos segundos trimestres dos últimos anos, a gente vê um crescimento significativo nas receitas. 2023 foi um ano positivo também em termos de crescimento das receitas e tivemos também o aumento do lucro, né? Em um patamar aí também interessante, sendo que o segundo trimestre de 22 tinha vindo um resultado um pouco pior. Abrindo agora as áreas responsáveis por esse lucro, né? A gente tem a participação de 62% na área de distribuição, né? Então ela teve aí quase 2/3 de todo o seu resultado veio da área de distribuição, geração e transmissão quase 27% e 11% a Gasmig que é uma concessionária, né, que vende gás no estado de Minas Gerais. Analisando os dividendos, então temos aí uma empresa que paga historicamente aí um patamar interessante de dividendos. A gente vê ali 17, 18, 19 na casa de 50 centavos e subindo aí para algo em torno de R$ 1 nos anos de 21, 22, 23. E a gente percebe na linha vermelha do dividend yield que ele tem se mantido aí num patamar mais alto ao longo dos anos, o que é um bom sinalizador para o investidor que foca nessa estratégia. Neste gráfico, a gente percebe a dívida da empresa caindo ao longo dos últimos 4 anos, apesar da dívida líquida ter subido um pouco aí de 21 a 23, mas podemos considerar que a relação dívida líquida e EBITDA está numa margem de controle. Em compensação, o custo da dívida ele aumentou significativamente, né? Então a gente tem ali um custo real da dívida que saiu de 2020 de 1,8, aquele momento que a gente estava com as taxas de juros um pouco mais baixas, né, e tal, saindo para 10,8. Então a gente tem um aumento bastante expressivo do custo da dívida. Não chega a ser uma preocupação para a CEMIG, uma vez que ela tem aí o seu patamar de dívida sob controle. O valor patrimonial da empresa tem apresentado uma crescente também ao longo dos últimos anos. Agora eu trouxe o gráfico um pouco mais longo aí do fluxo de caixa da empresa. Então, pegando ali desde 2010, 2011, a gente observa que 12, 13, 14 e até 15 a empresa vinha com um fluxo relativamente importante na geração de caixa operacional. 16, 17 e 18 foram anos ruins para as empresas do setor elétrico, né? Tivemos aí um processo de recuperação do setor e a gente percebe que 19 até 22 tivemos aí o caixa operacional bastante importante gerado pela empresa. Esse caixa também foi responsável na linha vermelha pelo pagamento aí de boa parte dos financiamentos, né, principalmente no ano de 2021, que aí com isso ajudou a reduzir a dívida da empresa de maneira geral.
Temos agora aqui a relação preço-lucro, que vinha subindo já desde 2020, e a gente observa aí que com um resultado bastante positivo no ano de 2023, essa relação caiu e está aí na casa de 4, né? Quando a gente vai comparar os resultados da CEMIG com outras empresas do setor elétrico, e aqui a gente escolhe CPFL, Copel, Eletrobras, Equatorial e ENGIE, né, são grandes empresas do setor elétrico da Bolsa, a gente percebe o tanto que é expressivo e positivo o resultado da CEMIG. A CEMIG, então, ela teve o maior dividend yield desse grupo, seguido ali pela Engie, que ficou um pouco próximo, mas bem longe das demais. A sua relação preço-lucro está em 4, que é um valor muito baixo perto das outras. PEBIT, ela empata somente com a CPFL. PSR, ela é a melhor do grupo e preço-valor patrimonial, ela empata com a Copel e as duas ficam ligeiramente atrás da Eletrobras, que é uma empresa que tem um patrimônio líquido bastante expressivo, né? Então a relação acaba ficando um pouco mais descontada. Então, olhando esses indicadores de preço de maneira geral, né, todos eles levam o preço na sua conta, a gente percebe que de fato a CEMIG ela tem indicadores de preço bastante interessantes nesse momento. Lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento. Olhando agora para as margens e o ROI, a gente percebe que dentro dessa lista a CEMIG ela perde somente para a Engie. A Engie que tem uma característica, né, um pouco mais concentrada ali, né, em questão de geração e tal. E a CEMIG, mesmo com a área de distribuição, que é uma área que ah, dá resultado, mas o resultado é muito mais disperso, é muito mais difícil a empresa elétrica gerar resultado, ela consegue ter margens e ROI bastante interessantes, assim, olhando esse histórico recente da CEMIG. Olhando o histórico agora de valor da ação, nesse gráfico em azul, a gente percebe que, de fato, o preço da ação desde 2015 tem apresentado uma recuperação bastante relevante. Então a gente tem um crescimento aí bem expressivo de valores da ação, né? E ela segue nessa tendência. Mesmo assim, quando a gente calcula o valor intrínseco usando a fórmula de Graham, que leva em conta o patrimônio líquido e o lucro da empresa, a gente chega a uma margem de segurança bastante relevante ainda, né? Então, mostra aí que a empresa, considerando esse fator de comparação, ela tem bastante espaço ainda para aumentar de preço da ação. Já os analistas da ação prevêem um crescimento, né, em um ritmo um pouco mais lento, né, prevendo aí valores em média aí na casa de R$ 13 para a ação nos próximos 12 meses. E a grande parte deles tem recomendação neutra para a ação. E vamos trazer agora as informações apresentadas pela CEMIG na sua última divulgação de resultados. Começando pelo programa de investimentos, a empresa tem aí um plano robusto de investimento que cresceu em 2023 já em relação a 22 e a gente percebe a crescente dele nos últimos anos, né? Então são 5,4 bilhões de investimento, dos quais 3,2 na área de distribuição, que é a maior área aí que vai receber a maior parte dos investimentos. A gente tem agora, entre os destaques, na holding, então um EBITDA robusto, né, de 1,8 bilhões no segundo trimestre, e o pagamento declarado de 851 milhões como juros sobre capital próprio a ser pago ao acionista, né? Na área de distribuição, então, o foco da empresa está no controle das perdas, né, dentro dos limites. Houve uma revisão tarifária em maio de 23, que traz resultados positivos para a empresa. E na área de geração e transmissão, a empresa participou de um leilão no início do ano e também segue os passos da lei de alienação de 2 usinas hidrelétricas de menor porte. No mercado, então, de transmissão, a empresa tem aí a maior parte do seu resultado vindo da área industrial, que apresentou uma leve queda no período,
e a área residencial um leve aumento. Então esse é o perfil ali da carga que a empresa, chegando aí a quase 11.900 gigawatts-hora de energia injetada no sistema, né? As perdas na área de distribuição, né? A gente percebe ali esses percentuais de perdas reais. Eles apresentaram uma queda significativa nos últimos anos, que é, de certa forma, o reflexo do investimento que a empresa tem feito. Na área de geração e transmissão, a empresa tem uma receita anual permitida de 1,1 bilhões, né, no ciclo 23-24, e aumento de 23,5% aí, em relação ao que vinha sendo recebido antes, né? E ela está investindo também em energias renováveis, né? Então, essas duas usinas aí solares, né, que estão em fase de construção, né? Trazendo agora a Gasmig, né? Então ela tem ali o atendimento em 91% quase é voltado para o mercado industrial, então ela tem aí um volume interessante no mercado industrial e um crescimento de 59% no EBITDA, quase dobrando o lucro da empresa. Então o resultado impactado aí pela revisão tarifária e pelo maior consumo no período. Eles estão com um projeto também de evolução, né, do Centro-Oeste, então tem 780 milhões previstos, 300 quilômetros de rede a serem construídos para atender 8 municípios. Então a empresa segue fazendo esse investimento, né? A geração distribuída, a empresa tem em operação 19 plantas e deve ter mais 51 entrando em breve. Então, a gente vê um crescimento exponencial da energia gerada por essas pequenas usinas distribuídas. E também a empresa está investindo em 136 novas subestações distribuídas aí ao longo dos anos. E vamos trazer mais algumas notícias, né, recentes da empresa. A BlackRock reduz a participação na CEMIG, então ela diminuiu a sua exposição à CEMIG recentemente. O apagão que tivemos aí essa semana durou apenas 15 minutos em Minas Gerais, segundo informações da própria CEMIG. A empresa superou também a marca de 1 milhão de clientes cadastrados na fatura por e-mail, né? É uma modalidade que reduz até o custo de impressão e distribuição aí dessas faturas, né? A empresa está vendendo 15 hidrelétricas de menor porte por 100 milhões, né? Então a empresa está fazendo a gestão ativa do seu portfólio, vendendo parte aí das pequenas hidrelétricas. E a empresa está fazendo estudos também para diminuir a sua participação na Taesa e Aliança Energia. Inclusive, ela também está definindo se ela vai listar a Gasmig na bolsa ou não. Então, são estudos que estão sendo feitos pela empresa, né, e tendo suas avaliações aí. E a última notícia, que não é uma notícia positiva, um homem é preso furtando fios dentro da própria sede da empresa, né? Então, o rapaz foi preso pela PM aqui, né, e foram apreendidas ferramentas aí que estavam sendo usadas para praticar esse roubo. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos na análise das ações da CEMIG. E aproveito para te dizer, se você gostou do conteúdo até aqui, pode deixar o seu joinha, que isso ajuda a aumentar o alcance do vídeo. Vamos falar então dos pontos positivos. A empresa ela é uma estatal e nesse momento, nessa linha de pensamento do governo de Minas Gerais, existe uma possibilidade de privatização, então é algo que pode trazer valor para o acionista. Receitas crescentes e bom histórico de pagamentos de dividendos, a gente viu que o histórico é bastante positivo da CEMIG, né? Indicadores de preço melhor do que outras empresas do setor e as margens da CEMIG são elevadas também.
e o trabalho com resultados importantes na área de diminuição de perdas de energia, né? A gente viu ali que ela conseguiu de fato diminuir significativamente as suas perdas de energia. Do lado negativo, a gente tem uma dívida estável, mas por outro lado, o custo da dívida está aumentando significativamente. Não é um motivo de tanta preocupação assim, mas é um ponto a ser observado. E a concentração bastante relevante aí do seu EBITDA na área de distribuição. Então, ela tem esse nível de concentração ali do seu resultado, que também é um ponto de atenção ali para a empresa. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.